Dia, nós agora vamos dar uma sequência, né? Fizemos a primeira parte sobre essa questão de observar a mente, o corpo e o espírito em tudo que existe, desde do átomo, das partículas subatômicas, tudo na natureza, o universo, enfim, tem essas trindades, né? E falamos na primeira parte e tocamos na questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma palavra que tem sido muito usada, mas as pessoas entendem sustentabilidade apenas para os aspectos da produção agrícola, da natureza, do mundo sustentável para não acabar os recursos e, enfim, a forma de vida, isso tudo é importante. Mas não é aí que fica o conceito da sustentabilidade. Por esse princípio de corpo, mente e espírito, você vai observar que é um tripé. Nenhum tripé fica em pé com dois pés só, né? Então, ele precisa dos três pés. Até uma mesa que tem quatro pés, se faltar um, você vai ter que ver o que você vai botar em cima da mesa, porque se botar peso excessivo na parte que não tem pé, a mesa também vai virar. É a sustentabilidade. No caso, eu demonstro esse aspecto de corpo, mente e espírito em tudo que é atividade, né? Então, nós vamos falar agora da sustentabilidade. Mas antes de falar, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no YouTube, né? Se você está me ouvindo pelo Facebook ou outra mídia, né? O Instagram, etc., você busca se cadastrar no YouTube, porque o YouTube ele tem uma condição mais viável para nós divulgarmos. E seria muito bom que você nos ajudasse a divulgar, compartilhar, quer dizer, botar nas suas redes, mandar para os seus amigos, etc. Também comentar, não só botar o like lá para ajudar, todo mundo tem sido, de um modo geral, bastante favorável a esses vídeos, mas eu gostaria que você comentasse mesmo, às vezes alguma outra visão, uma outra leitura, né? Não estamos aqui buscando unanimidade, mas algo que você até queira saber também, alguma coisa que você queira tocar, coloque nos seus comentários, independente de elogios, que a gente gosta de elogio, mas eu acho que uma crítica muito bem feita nos aperfeiçoa, nos aprimora, né? Não temos aqui a pretensão de saber tudo, não somos Deus, né? Nós somos parte de Deus, mas não somos Deus que sabe tudo. Então, é importante que você também tenha esse critério de crítica. Eu não gosto da palavra crítica construtiva. Para mim, toda crítica é construtiva, depende da maneira que você a recebe. Mesmo que seja uma crítica com má fé, ou que queira apontar só o lado negativo, ela é sempre viável, sempre boa, porque nos vai dar a reflexão sobre aquilo que falamos, até mesmo pela própria crítica, nos confirmarmos que estamos no caminho certo, né? Mas é sempre bom uma crítica que eu não chamaria de construtiva, uma crítica positiva, ou seja, em que você traz pontos diferentes e que nos auxiliam a aprimorar também os nossos raciocínios e pensamentos. Então, escreva, faça comentário, será muito bem-vindo. Eu desde já agradeço qualquer comentário. Agora, só botar que não gostou, mas não dizer por que não gostou, você não contribui com nada absolutamente. Se for só para botar que não gostou, eu pediria que nem botasse, porque você vai causar um prejuízo no conjunto de todos os vídeos. A não ser que você tenha assistido todos os 200 e quase 280 vídeos, e aí você tem um discernimento maior se são bons ou não. Algum vídeo pode não te agradar, mas o seu comentário será muito bem-vindo para o aperfeiçoamento. É isso que queremos, e tudo o que dizemos aqui não é para você concordar, acreditar, achar que é bom. É para você usar como reflexão. É isso que vale a pena um vídeo como esse, porque se eu quiser
te ensinar como viver, eu não sou Deus, eu estarei, logicamente, te ensinando errado. Então, o que eu quero é que você reflita sobre tudo que é dito e possa contribuir para a melhoria do seu modo de ver, de sentir, enfim, de conviver, né? Essa é a nossa intenção. Mas, então, concluindo, faça o seu comentário, clique aí, inscreva-se no canal do YouTube, clique no sininho para você pedir as notificações toda vez que sai um vídeo. Nós estamos procurando um ritmo de gravar em torno de um vídeo por dia, isso é difícil, mas vamos tentando. E eu quero, então, agradecer desde já a sua audiência, assistência a esse vídeo. Então, vamos falar da sustentabilidade em todos os níveis, né? A gente, se começar a olhar do básico para o mais elevado, nós vamos ver o seguinte: vamos falar do átomo. O átomo, poderíamos dizer, é um espaço vazio que vive das vibrações e dos movimentos das suas partículas subatômicas e que as conhecidas no momento, embora a ciência já esteja entrando em partículas até menores, e é óbvio, considerando que o infinito ele também é para baixo, você pode dividir um número infinitamente, né? Então você chega a um ponto de outra dimensão também. E o átomo é um espaço vazio que tem 3 partículas principais subatômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Cada um, dentro dessa trindade, exerce uma função específica até para o equilíbrio dessas energias. E o átomo se torna, com as suas características, sejam gasosas, né, ou sejam mais físicas ou líquidas, né, com o movimento dessas partículas. Vai ser o movimento delas, o padrão vibracional e a forma que elas se movimentam que vão determinar aqueles elementos que a ciência chegou até hoje, se não me engano, 108. Esse número eu não tenho muita precisão, da nossa tabela dinâmica, né, dos materiais, dos elementos que existem na natureza. Então, isso é o que a gente vai buscar pensar, né? Você estará, logicamente, olhando um átomo, e o átomo tem esse tripé, que se você retirar os nêutrons, o átomo simplesmente se desfaz. Se tirar os prótons, da mesma forma. Se tirar os elétrons, da mesma forma. Cada um tem uma função de gerar uma energia específica que formam aquele elemento, né? Então, veja que quando você entra para os átomos, aí vamos olhar as células do corpo, né? Elas também têm as suas características, né? Que ela tem lá as suas partes, que também você vai encontrar uma trindade dentro da célula, e no caso nós temos dentro da célula o mitocôndria, por exemplo, que é um armazenador de energia, né? Então poderíamos dizer que aquilo ali é um corpo da célula, ela que dá uma estrutura para a célula funcionar e lógico, ela agita todo esse processo, né? E a formação das células. Você vê, o corpo humano tem vários tipos de células, né? Tem a célula óssea, tem as células que fazem a pele, tem as células que fazem os órgãos internos, as células que fazem os neurônios, enfim. Nós temos, então, uma infinidade de células no corpo humano que também obedecem a isso. Se você não der alimento à célula, você não vai dar a energia que ela precisa para se desenvolver, para fazer o seu papel, o seu trabalho, né? E então você não sustentará a sua célula. Ora porque você se alimenta de algo que não deve, ora porque você não se alimenta do que é preciso. Então nós temos que olhar a nossa alimentação. A célula, como todos os demais órgãos do corpo, são uma parte água e 30% apenas é que é sólido. E então,
essas células sofrem uma tremenda influência das vibrações de qualquer natureza. Se você vive com raiva, rancor, ódio, mágoa, culpa, com essas coisas, as suas células não serão vibradas de forma positiva. Então você vai desestruturar as suas células pelo seu lado espiritual. Ou seja, a célula sente as energias que você passa para ela. Quando você tem amor, elas se manifestam. Por quê? Porque elas têm líquido, elas são água. Então a água, já está provado, se sensibilizam sobremaneira com as vibrações de ordem externa. Então essa é a questão. Você veja que nós temos que pensar na sustentabilidade celular. E como é que faz isso? Tenha bons pensamentos, tenha um coração fraterno, um sentido da trilogia teologal, que é a fé, a esperança e a caridade, a perseverança e sempre buscando o perdão na sua vida, e você verá que as suas células serão células saudáveis, porque você estará cuidando daquilo que elas comem, daquilo que elas recebem e, mais importante, das vibrações que você transfere para elas. Então, sobre todos esses três aspectos, corpo, mente e espírito, óbvio, as células sentem pela mente aquilo que você está fazendo com elas. E a vibração também é espiritual. E aí você percebe que todo o conjunto celular é afetado por fatores que não são tangentes, não são tangíveis. Você não vê uma vibração, mas elas percebem essas vibrações. Então, se você quer ter uma saúde das suas células, trate de não gritar, não participar de discussões rancorosas, de ter raiva daquele que porventura cometeu alguma falha contra você. Tudo bem, você pode até não gostar, mas se você não alimentar pensamentos positivos, você será influenciado. E aí a sustentabilidade da sua célula depende do que você come, do que você respira e do que você pensa e sente. Então, veja que esses fatores são importantes para a sustentabilidade da célula, né? E aí nós vamos avançando, nós vamos vendo os seus órgãos, eles têm as suas influências, e quando você come demais, você sobrecarrega o seu organismo. E todos os seus órgãos sofrem. E aí é o que nós falamos. Você, se não dá aos seus órgãos a capacidade deles se reciclarem, ou seja, uma parada, um jejum, a gente deve fazer, não passar fome, mas fazer um jejum que a gente chama intermitente, porque esse jejum servirá para a limpeza do seu organismo, para uma parada do seu organismo, né? Você sabe, mesmo quando você está dormindo, você tem o metabolismo basal. Por quê? Porque o corpo precisa dessa sustentabilidade do sono. E tem gente que não gosta de dormir. Então o seu corpo não para. E ele, por não parar, óbvio, ele não é... Até as máquinas, né? Eu ia falar não é uma máquina, mas até as máquinas precisam de parada para manutenção. Para troca do óleo lubrificante, para troca de determinados materiais que se desgastam, né? O corpo também precisa disso. Então o sono é reparador, sempre é reparador, o sono é curativo. Então você precisa de cuidar da sustentabilidade dos seus órgãos, principalmente os órgãos que a gente chama de vitais, que são aqueles que produzem todo esse processo, como o fígado, o pâncreas, os rins, o intestino. E o intestino é o órgão mais importante do corpo sob o ponto de vista da saúde, porque as doenças surgem, em sua grande maioria, no intestino. Quando você come uma porcariada danada, e aí você cria no intestino uma disfuncionalidade. Ele deixa de cumprir com a sua função. Então isso é que a gente chama de sustentabilidade do corpo humano e dos seus órgãos.
quando um órgão não é tratado adequadamente, com a ingesta de alimentos adequados, com pensamentos positivos, com o sono reparador e também quando não se toma sol, porque aí também é outro elemento importante, né? Que permite a recuperação, a reconstituição do corpo. Então nós temos dentro do nosso corpo o princípio que no hinduísmo chama da Trimurti. É Brahma, Vishnu e Shiva. Nós vamos ter o Criador, que é o Brahma, o Conservador, que é o Vishnu, e a destruição criadora, que é o Shiva. Então nós temos, por exemplo, a hemoglobina que fica no sangue um tempão morta ali, vai se deteriorando e tal, e vai se renovando. E a gente até usa o exame para ver se você está com excesso de glicose nessas hemoglobinas mortas. Por quê? Porque elas demoram um tempo para sair do corpo. Então você tem uma média mais ampla do seu sangue. Aquele sangue que a gente tira na fitinha, aquela coisa toda, é bom, você tem uma média do que está acontecendo. Mas a hemoglobina que vai utilizar esse sangue, que vai entrar em todo o processo metabólico dos açúcares, né, dos carboidratos, elas vão morrer e vão ficar com aquela carga de açúcar, né, de carboidrato. E quando você faz o exame da hemoglobina glicada, você vai descobrir que o seu açúcar está alto ou numa média razoável. Isso por quê? Porque nós temos que pensar também no que a gente come em excesso. A sociedade hoje está destruindo a sustentabilidade do corpo com excessos de açúcar, farinha e sal, né? São os refinados, né? Todos esses produtos fazem muito mal para o corpo. E tem mais o glúten, que acaba com o intestino, a nossa microbiota, que é considerado o terceiro cérebro, porque eles atuam nesse processamento. Então, quando estudarmos todo esse nosso processo físico, nós vamos encontrar em cada parte, em cada ponto, para a sustentabilidade desse corpo e desses órgãos, dessas células, nós vamos encontrar essa trindade de corpo, de mente e de espírito, né? Então, todo esse sentido que eu falei da Trimurti, por exemplo, que você vê que tem sempre a criação, depois tem a conservação e depois tem que destruir para renovar. Então, esse processo é um processo de um tripé. Se não funcionar, por exemplo, se nada morresse dentro do seu corpo, o seu corpo morreria por excesso, né? Você tem pessoas que o processo de crescimento ele fica alterado por questões da saúde, como aquela doença que os pés vão crescendo, as pernas e só essas partes extremas do corpo, que chama-se... agora eu me esqueci o nome da doença. Ela dá... eu vou depois me lembrar. Ela dá um crescimento que não funciona. Então a pessoa tende a ter uma vida mais curta porque ela cresce. Tem gente que o coração cresce, vai crescendo, ele não para de crescer porque o processo de crescimento naquele órgão não se interrompeu de uma forma conveniente com a idade em que a gente para definitivamente de crescer. Então, é porque não funcionou essa Trimurti, né? Então, o corpo não se sustenta com as suas extremidades crescendo, né? Se não me engano, não sei se é acromegalia, não. Vê o nome dessa doença, não é acromegalia, não. Mas eu vou ver aqui, eu estou com ela, com a doença na cabeça, mas me esqueci agora por esse momento. Então, o que eu quero dizer é nós temos que observar isso. E quando nós vamos olhando, então, para o nosso corpo como um todo, e vamos olhando para a sociedade, então nós vamos observando que a sociedade, para ter sustentabilidade,
ela tem que conviver com os seus membros, aqueles que formam a sociedade, vivendo num ambiente tranquilo. A Adriana está me dizendo aqui que é acromegalia mesmo. Eu estava com isso assim na minha cabeça, mas me veio uma dúvida se era exatamente esse processo. Então, a minha memória não está tão ruinzinha assim. Ainda estou cuidando da sustentabilidade da minha memória. E para sustentabilidade da memória, é bom você sempre ativar o cérebro, né? Porque os cérebros, eles são... A plasticidade do cérebro exige que a gente faça exercícios cerebrais constantes, né? Pode até você trabalhar usando a mão esquerda quando você é destro, pode ser você fazer palavra cruzada, fazer aquele joguinho, o sudoku, e outras práticas em que você obriga o seu cérebro a funcionar, a ler ao contrário as palavras, para você poder perceber o que está escrito, escrever com a mão que você... Se você é destro, escreve com a esquerda, se é canhoto, escreve com a direita. Isso tudo vai formando e são exercícios que ajudam a fortalecer. E tem muito mais sobre esse aspecto aí, mas a finalidade desse vídeo não é a medicina em si, ou essas questões naturais, mas sim mostrar e demonstrar que em tudo existe esse tripé, essa trindade, e existe a necessidade de sustentabilidade. Mas toda a trindade tem que funcionar de forma harmônica, né? E aí é que o corpo, o físico, o mental, isso tudo vai sendo um conjunto. Nós temos o corpo, mente e espírito, no nosso corpo todo, mas você já viu, pelo que eu estou dizendo, que isso se reflete holisticamente. A parte tem tudo que tem o todo. E não pense que uma célula é apenas um pedaço do corpo que não pensa, que não sente, que não tem nada. Tem tudo isso, porque ela se desenvolve, o câncer é uma doença que tem como um dos seus maiores fatores o sentimento da pessoa. E ele se manifesta nos seios da mulher, na próstata, ele vai se manifestando no homem, né? Vai se manifestando nas diversas partes, de acordo com o nível de tristeza, de aborrecimento, porque todas as células do corpo estão integradas nesse todo que a gente chama de corpo, né? E dentro dessa trindade, elas sentem, elas têm um sentimento espiritual, e elas têm um raciocínio, uma mente, né? Mente, corpo e espírito. Tem uma estrutura, que é o corpo, tem uma mente que pensa e que sente, e tem um espírito que absorve as energias sutis e as energias próprias do corpo. Depois nós vamos falar mais desse tema aí, porque isso é um tema que a gente vai permeando a sociedade humana, os animais, a natureza, e a gente vai falando um pouco para que a gente entenda que o ser humano precisa de pensar em todos os níveis na sustentabilidade, pois chegará o dia que você tem uma estrutura muito boa, tem a sua casa maravilhosa, mas de repente você não vai ter água para sustentar a sua casa. Aí você vai ver o que é viver sem água. E a gente tem que conservar a água para a sustentabilidade da sociedade, né? E a água é um elemento fundamental. E o Brasil é rico em água, mas se a gente poluir os nossos lençóis, se a gente vender a nossa água, como agora estão querendo fazer, vender o aquífero Guarani para estrangeiro que vão tomar a nossa água, e nós não vamos ter a água potável como temos em abundância. Vai ser um produto que... Essa vai ser a guerra do futuro. A guerra pela sustentabilidade da água. Entendeu? Então, nós vamos falar mais disso. Vamos entrar também nesses fatores geopolíticos, essa coisa toda, que tudo tem a ver com sustentabilidade. E as guerras, as brigas entre nações, elas têm um teor, né, de ideário, muitas vezes,
agressivo, etc. e tal, mas no fundo todas são pela sustentabilidade econômica. E infelizmente poucos que dominam o mundo não pensam nessa sustentabilidade do mundo, porque às vezes eu penso que eles devem ter já uma casa na Lua, porque eles estão destruindo o mundo, as sociedades, estão inviabilizando as sociedades, principalmente através do sistema financeiro mundial que é deles, né? E a gente tem que falar da sustentabilidade geral. E é isso que eu vou, nessa série, buscar colocar. Todo ponto para você refletir. Vamos pensar direitinho. Quando a gente cuida do vizinho, nós estamos cuidando da gente. Porque aquele vizinho, estando mal, nós estaremos mal. Então, por hoje é só, porque esses vídeos vão ficando compridos. Daqui a pouco você não vai nem querer mais me ouvir, porque eles são longos. Mas são vídeos que trazem aquele pensamento para a gente refletir, essa é a intenção nossa. O meu mais profundo Namastê.